Ok. O quarto bloco é chamado de bloco temático. A gente fará o sorteio do tema e o sorteio do candidato que pergunta para o outro, pode de sua escolha. Só que a pergunta só pode ser dentro do tema. É quase a mesma coisa do bloco anterior, só que essa ele está condicionado a perguntar sobre o tema. Então a gente está colocando aqui todos os candidatos novamente, né? Ok. Vamos sortear. Vamos sortear. Se ele não cair no sorteio, aí a gente vai facilitar. Ele e o João Paquetá querem utilizar o banheiro. Vamos sortear. Pode colocar. Vamos sortear aqui o nome do candidato que fará inicialmente o questionamento. Candidato Geraldo Guimarães fará a pergunta, sorteio o tema, sobre valorização do servidor. A qual candidato o senhor quer fazer a pergunta? Delegado Cristian Mário. Delegado Cristian Mário se dirige ao dispositivo. A gente autoriza aqui, através da mesa, o candidato João a ir ao banheiro, o vereador Juninho, o candidato Juninho também. Liga o outro microfone. Vamos pedir o cronometrista colocar 1 minuto para o candidato Geraldo Guimarães fazer o seu questionamento ao candidato delegado Cristian Mário. Com a palavra. Delegado Cristian Mário, nós sabemos de administrações passadas e presentes o distanciamento entre o Poder Executivo e os funcionários do município de Planaltina. Nós sabemos que, normalmente, quando se arrocha o município financeiramente, o funcionário público é um dos a pagar o preço, quando perde as horas extras, perdem alguns pendulicários. Qual seria a opção que o senhor tem para valorização do funcionário público, principalmente em relação à sua progressão? Organizar o cronômetro. O candidato delegado Cristian Mário terá 3 minutos para responder o questionamento do candidato Geraldo Guimarães. Com a palavra. Candidato Geraldo, eu quero agradecer a pergunta. Sou servidor público de carreira, né? Isso já há mais de, eu nem lembro, mas acho que há mais de 20 anos. Já fui 7 vezes concursado, passei em concurso no Amapá, sou promotor aprovado no Amapá e optei por ficar em Planaltina, por questão da família, né, de manter minha família, que já está toda estruturada aqui na região, já há bastante tempo. E como servidor efetivo, eu defendo, em primeiro lugar, pelo menos o cumprimento do que já está garantido em lei. Né? Então, hoje, infelizmente, há dificuldade por parte da administração, muitas vezes, em cumprir o básico, o mínimo. E isso se deve, muitas vezes, a esses compromissos políticos que são feitos. Como a gente já falou aqui, há candidatos que às vezes promete inchar a máquina já de antemão, porque diz, eu tenho 100 e tantos candidatos a vereador e já garante para esses vereadores que vai colocar todo mundo dentro da administração. Ainda promete secretaria para ex-secretários, para ex-vereadores, para ex-prefeito, para um monte de gente que depois vai inchar a máquina. Hoje eu acho que é inadmissível, por exemplo, um servidor concursado votar em candidatos assim, que certamente vão inchar a máquina e certamente vão deixar de cumprir os compromissos com o servidor concursado. A valorização do servidor concursado tem que começar por aí, cumprimento das obrigações já assumidas pelo município, a questão, por exemplo, da organização da máquina de forma a valorizar também um servidor efetivo na ocupação dos espaços dentro da máquina, que isso gera, inclusive, diminuição de despesa em alguns casos, né? Que o servidor concursado, ele recebe um adicional, claro, pelo cargo comissionado que ele vai exercer, mas você vai gerar menos despesa do que você trazer, às vezes, uma pessoa de fora da administração para ocupar esses espaços. E outra forma de
de valorizar o servidor é trazê-los para dentro da administração, na discussão da própria administração. Hoje, muitas vezes, os governos têm dificuldade de receber o servidor, de trazer ele para discutir a própria administração. Vamos dizer assim, as entidades que os representam, como é o caso do próprio sindicato, precisa estar presente dentro da administração, acompanhando as coisas de forma o mais transparente possível. O que eu acho que falta hoje no município da gente é transparência. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de acessar vários portais. Portal da Transparência do Governo Federal, por exemplo, o município recebeu cerca de 400 mil no ano passado para tampar o buracão do setor oeste. Para onde foi esse dinheiro? Como que foi gasto? Isso não está lá, só diz os valores, no portal da União, não é nem no portal aqui do município. No portal do município, a documentação é muito difícil de ser visualizada, até por quem entende um pouco mais. Imagine para uma população um pouco menos instruída. Então nós temos que ter transparência em relação ao povo e principalmente ao servidor que está dentro da máquina. Candidato Geraldo Guimarães tem 2 minutos para fazer sua réplica. Nós entendemos que a qualificação do funcionário, principalmente a melhoria da sua capacitação, ele onera o município, principalmente dentro da progressão. Quais seriam os canais de arrecadação para que nós pudermos compor e comportar o custo operacional desse aumento substancial na folha de pagamento ao fim do ano? Porque além do salário normal, nós temos alguns acréscimos penduricários também. Qual seria? Um momento, se a gente organizar o nosso cronômetro, o candidato delegado Cristian Mário terá 2 minutos para fazer a réplica. Eu proponho, candidato Geraldo, a reorganização administrativa. Isso vai fazer que haja uma economia, porque a gente vai verificar quais são os cargos necessários e como que nós vamos ocupá-los, garantindo mais mérito do que indicação política, no primeiro lugar. Uma outra questão importante para aumentar a arrecadação do município: gerar aumento no ISS a partir, por exemplo, de geração de atividades novas como o turismo, que tem que ser desenvolvido na região sem dúvida nenhuma. Uma outra questão, revisão de todos os contratos. A ideia não é deixar de pagar nenhum compromisso assumido, mas nós precisamos revisar, começar a pagar à vista, porque pagar à vista sai mais barato do que ficar demorando às vezes nos pagamentos, tentar organizar melhor para que a gente diminua as despesas e aumente as receitas. Regularização fundiária, há várias áreas na cidade que poderiam estar gerando IPTU mais, IPTU para a cidade, e não gera porque não são regularizadas. A gente tem várias ocupações na cidade que precisam ser visualizadas, ser vistas, ver como que vai visualizar essa situação. Então nós temos várias formas que são simples, né? Muitas vezes não é tão complexo essas coisas, mas que precisa haver um esforço maior, né? Para que a administração pública não vire cabide de emprego, né? Vamos dizer assim, desses acordos que estão sendo feitos aí. Não dá para você aumentar tanto seu grupo político em detrimento aí da máquina administrativa, em detrimento do município e da população que paga imposto, né? Esse imposto nosso tem que ser melhor utilizado. Então a ideia é essa, é otimizar os nossos recursos, gastar menos e fazer um pouco mais. Porque, por exemplo, nos últimos anos aqui na cidade, a gente praticamente não teve asfalto nenhum sendo feito. Então adianta ter 17 secretarias na cidade e não servir ao povo? Então é necessário hoje uma reformulação administrativa para a gente reduzir o custo da nossa máquina e garantir mais serviços prestados. Hoje mesmo está faltando remédio para os hipertensos nos nossos postos de saúde. Obrigado, candidatos. A gente vai sortear agora o próximo candidato que fará a pergunta dentro do eixo temático. Candidato que fará a pergunta no próximo eixo temático, o candidato Vilmar Popular, que fará a pergunta sobre o tema infraestrutura ao candidato. Qual candidato o senhor escolhe? Vou fazer a pergunta para o doutor Davi. Solicitamos o doutor Davi que se direcione ao dispositivo. O candidato Vilmar Popular tem até 1 minuto para fazer seu questionamento. Doutor Davi, a pergunta é simples. O que o senhor faria para melhorar a infraestrutura, que o senhor sabe que a infraestrutura do município está debilitada, né? Nós temos uma cidade suja, feia, desarrumada, e vem muito tempo já, também não é só tempo do Reis, e a gente tem que dar uma melhorada nessa cidade. Um momento, pedir ao público presente, nossos convidados, que não se manifestem, por favor.
E o Dr. Davi tem 3 minutos para explanar sobre o questionamento. Vilmar, obrigado pela pergunta. De fato, o tema infraestrutura é uma coisa muito importante. Eu acho que já no início do nosso governo, a gente iria já começar já nas primeiras semanas pela limpeza urbana, porque tem tudo a ver com a infraestrutura, uma vez que cai nessas valas aí, essa sujeira, e nós temos andado na nossa cidade aí, e temos visto o quanto de sujeira e de entulhos tem acontecido. Agora é muito importante que não só colete essa parte da limpeza urbana, mas também não só colete, limpe a cidade nessas primeiras semanas, mas também se crie um programa de controle, de coleta diária do lixo na nossa cidade. Outra coisa dentro da infraestrutura que eu fico muito preocupado é a questão da poeira no nosso município. Eu, como médico, eu tenho visto essas doenças na nossa cidade, e doenças muito grandes. A poeira urbana, ela é muito mais contaminada do que uma poeira de zona rural. Então é necessária a questão de saúde pública, né? A gente dá uma prioridade também para o asfaltamento, diminuindo essas poeiras no nosso município, porque eu tenho visto muitas vítimas, crianças e idosos, em primeiro lugar, né? Trazendo essa doença para dentro dos seus pulmões, que essa poeira, ela está nos pulmões de todos nós, não só na mesa que a gente tem que limpar de meia em meia hora, né? E a infraestrutura em geral, precisamos trazer também essas placas que possam sinalizar melhor, uma sinalização melhor da nossa cidade, né? Também de endereços e a sinalização de trânsito, e muitas vezes o trânsito fica muito preso dentro da cidade, né? Eu queria lembrar também da zona rural, né? A infraestrutura, ela também tem a ver com reflorestamento. O reflorestamento tem tudo a ver com essa parte que estão acabando com a lagoa ali, essas plantações de soja, disso, daquilo, né? Então esse reflorestamento das margens dos rios, a mata ciliar, da margem da nossa lagoa, inclusive um tema que foi muito bem falado aqui, que é o tema da falta de água no nosso município. É um tema grave. Quem tocou no assunto tocou com muita propriedade, né? Se a gente não pensar muito bem no reflorestamento da zona rural, principalmente a mata ciliar, nós teremos o esgotamento da água do nosso município muito rapidamente. O candidato Vilmar Popular terá 2 minutos para a réplica. E eu gostaria de pedir ao público presente que não fizesse conversas paralelas, porque está atrapalhando os candidatos aqui no raciocínio. Doutor, sua resposta foi até boa, mas eu acho assim, que tem que ter algo a mais. Porque todo mundo fala que vai limpar a cidade, mas nós temos que ver como é que o senhor pensa em fazer a cidade, limpar ela. Se o senhor tem como você vai buscar o recurso, porque os recursos do município eu acho que não está dando para limpar, porque do jeito que está aí, está toda a vida desse jeito. Eu quero ver, a pergunta é como o senhor vai fazer para limpar essa cidade. O senhor vai diminuir alguma coisa, o senhor vai aumentar o número de gente na rua para limpar a cidade, o que o senhor vai fazer? O senhor vai comprar caminhões novos, o que o senhor vai fazer para melhorar? Só a gente organizar o cronômetro. O senhor tem 2 minutos para a tréplica. Muito boa pergunta. Nós estamos com um problema de recursos muito grande na nossa cidade. Estamos sem a CND e esse é um problema muito sério para a gente poder fazer. A gente precisa realmente, até mesmo para trazer as emendas que a gente pensa em trazer, a gente precisa realmente trazer de volta essa CND. E não é fácil, porque 82% do pagamento nosso, da nossa renda, já está comprometida com o pagamento. Então eu acho que o primeiro passo, Vilmar, para a gente trazer mais recursos, é lutarmos para que a gente consiga a CND, fazendo com que a gente possa receber recursos de fora. E como faríamos isso? Temos terrenos da cidade que podem ser vendidos no início, para que a gente pague a primeira parcela, e uma vez que a gente tenha a oportunidade de, ao pagar a primeira parcela, desse parcelamento aí que já foi tentado, e empurrado, uma vez que a gente pague essas primeiras parcelas, a gente trazer emendas
emendas de recurso federal, de recurso estadual, destinadas para o devido fim de infraestrutura, e aí sim, com isso, a gente poder garantir que a infraestrutura da nossa cidade cresça e a gente consiga fazer tudo isso. Mas, de fato, você tem toda a razão. O primeiro passo é a gente garantir esses recursos. E, na minha opinião, é a gente conseguindo a CND. Obrigado, candidatos. A gente vai sortear o próximo candidato que fará a pergunta. Candidato Dr. Davi fará a pergunta sobre o eixo temático. Desenvolvimento econômico do município. Pode escolher entre os candidatos que ainda não responderam. Eu quero perguntar para o Juninho. Candidato Juninho, por favor, se dirigir ao dispositivo. Candidato Dr. Davi tem até 1 minuto para formular o seu questionamento. Juninho, assim como foi falado aí, nossa cidade ela está muito carente de recursos e, de fato, o pagamento dessas parcelas aí, uma vez que a gente está positivado, com dívida positivada, fica uma coisa muito difícil. É necessário também que a gente mire o desenvolvimento do nosso município. E eu vejo que a zona rural é também um dos grandes fatores aí que a gente pode trazer um desenvolvimento. O que você acha da zona rural e como que ela pode contribuir para esse desenvolvimento? Um momento, candidato. Candidato Juninho tem até 3 minutos para responder. Desenvolvimento econômico do nosso município. Acho que realmente é o pivô de toda uma administração. Um município sem desenvolvimento é um município sem emprego, sem crescimento. Vamos partir do princípio que eu fiz parte de uma gestão, e que me orgulho em frisar isso, eu acho que não é vergonha para mim, onde nós criamos um setor de indústria no município de Planaltina. Nossa meta nesse setor de indústria era gerar mais de 10 mil empregos. Houve o afastamento do prefeito Zé Neto, que não está mais na prefeitura, e não foi gerado. Esses 10 mil, o projeto ficou parado. Nós tínhamos o projeto de criar setor de oficinas no nosso município, também está envolvido no desenvolvimento econômico, e o projeto também ficou parado. Tínhamos o objetivo para criar setor de inflamáveis, também voltado para o desenvolvimento econômico do nosso município. Nada aconteceu. O senhor colocou questão zona rural. Primeiramente, quando se fala em zona rural, nós temos um problema que ele se arrasta por décadas no município, que chama a melhoria das estradas rurais. Eu tenho que partir do princípio que eu tenho que melhorar as estradas rurais para que eu incentive a produção rural. Nós iremos melhorar as estradas rurais, melhorar as pontes que levam a essas fazendas, criar um projeto de incentivo e de acompanhamento técnico para esses pequenos produtores rurais, para que eles passem a produzir na agricultura denominada agricultura familiar, que hoje é o potencial do nosso município. Nós sabemos que o Fundeb, ele é, por lei, ele é obrigado a comprar uma parcela desses produtos produzidos, dessa produção agrícola do nosso município. O Fundeb pode comprar, e nós vamos fazer um convênio com as associações de produtores rurais, para que eles passem a fornecer para a prefeitura municipal. Temos os grandes produtores no nosso município, grandes produtores de soja, temos aqui a Brita Cal, temos Calcários Pirineus, que também faz parte do nosso município, algumas das indústrias que fazem parte desse município. Essas indústrias e esses grandes produtores rurais, nós temos que gerar uma estrutura administrativa para que eles passem a arrecadar os tributos em Planaltina, e não que tirem as suas guias em Formosa, como estava acontecendo recentemente. Automaticamente nós estamos escoando a produção agrícola e estamos escoando também os tributos que eram para estar voltados para o nosso município e
retornar para o povo planaltinense. Então nós sabemos que Candidato Dr. Davi tem até 2 minutos para sua réplica. Acho que o Juninho tocou num ponto importante, é um meio da gente aumentar a arrecadação. Essas guias que iam para Formosa, e a gente tem que defender a nossa cidade. Eu queria lembrar do projeto que nós temos da agricultura familiar, mas trazendo uma coisa que está sendo muito positiva no mundo inteiro, não só no Brasil, que é a agricultura orgânica. Você produz a agricultura orgânica, e Planaltina de Goiás, de todas as cidades do entorno, é uma das únicas que tem a possibilidade de trazer a agricultura orgânica, porque nós temos pequenas chácaras também, ao contrário das outras cidades que têm grandes fazendas e aí produzem soja e milho. E a nossa agricultura orgânica, ela foi feita, uma das características dela é a produção em pequenas chácaras. Está dando muito lucro para os produtores, porque você vende o produto mais sadio e mais caro, e a demanda do Distrito Federal por produto orgânico cada vez aumenta mais, não tem mais da onde se produzir, a demanda é superior ao que se produz. Eu acho que Planaltina de Goiás tem tudo para ser um grande polo de agricultura orgânica aqui dentro do nosso município. Mas estou satisfeito com a resposta. Vereador Juninho, espero que aguarde um momento até a gente organizar. Tem até 2 minutos para a tréplica. O senhor citou a questão agricultura familiar. O nosso município, na gestão que passou, nós criamos o desenvolvimento junto com o Ministério da Pesca, onde nós implantamos em Planaltina mais de 100 poços para a criação de peixes e incentivamos também a piscicultura em nosso município. Eu acho que é de grande importância. Também é de grande importância nós colocarmos em pauta a questão da produção orgânica, de alimentos orgânicos. Eu acho que, como a gente coloca, é necessário. Hoje se usa muitos produtos, muitos venenos para combater as bactérias que vêm nesses alimentos. Então, a gente coloca, mas eu sou muito realista, como eu coloquei. Talvez eu sonho, mas eu sonho com o pé no chão. Então, Planaltina, para desenvolver, nós vamos fazer esse acompanhamento técnico através da Secretaria de Agricultura. Nós temos técnicos preparados e no município nós temos profissionais preparados para desenvolver esse trabalho, como já vinha estava sendo desenvolvido na outra gestão. Então, assim, uma garantia que nós temos: valorizar os pequenos produtores rurais, valorizar os grandes produtores rurais e valorizar com pessoas que estão no nosso município e que já fazem parte do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal. Um exemplo que eu vou dar é o Júnior Fontes, filho do ex-vereador Maurício, que fez esse trabalho com excelência no acompanhamento da agricultura do nosso município. Então, muito obrigado, abraço, valeu. Obrigado, candidatos. Próximo candidato a fazer pergunta é o candidato Reis, que vai questionar sobre o tema. O tema que o candidato Reis vai questionar: Previdência Municipal. Lembrando que o candidato Reis não pode questionar o doutor Cristian Amaro, nem o doutor Davi e nem o candidato Juninho, tá? Quem o senhor escolhe? Eu vou escolher meu amigo João do Paquetá, porque nós estamos nesse debate desde o começo, nós queremos concluir ele. Pode se dirigir ao dispositivo. Solicita ao plenário que não se manifeste. Candidato Reis, 1 minuto para seu questionamento. Muito bem. O pessoal lá fora está pedindo para mim falar mais rápido, mais alto e mais próximo do microfone. Quero dizer a vocês que estão aí fora que eu estou atendendo o pedido de vocês. Muito bem, João. A preocupação é muito grande. As pessoas lá fora, nós temos muitos servidores
servidores públicos que trabalham no município há mais de 28 anos, 30 anos, e já estão buscando a sua aposentadoria. E nós sabemos, quem está fora sabe, Portal da Transparência informa todos os dias, o valor do nosso depósito, nós conseguimos manter ele, mas nós não estamos conseguindo aumentá-lo. Então, eu quero saber do amigo o seguinte: como e de onde o senhor pretende buscar recurso para saldar? Candidato João do Paquetá terá 3 minutos para explanar sobre o tema. Candidato, a gente já falou a respeito da questão da Previdência. O primeiro passo se chama descontar e recolher. O terceiro passo, nós temos essa dívida que tem que ser sanada. Se o município não der conta de sanar, nós temos que passar para a União. A União, igual outros municípios por aí já têm feito isso, nós temos que passar para a União para que ela toma as devidas providências para resolver o problema, porque nós estamos com um problema sério, igual você falou, a aposentadoria não espera, e ninguém aposenta sem dinheiro, ninguém consegue aposentar sem dinheiro, viu candidato? Agora, o que nós temos que fazer? Achar meios que esse município arrecada mais dinheiro, tem que arrecadar mais dinheiro, para poder cumprir as metas, né, com esses servidores. Porque nós não podemos deixar os servidores a ver navios só trabalhando, pagamento atrasado, igual eu já estou na rua aí há dias, e me deparando com um servidor que está com os pagamentos atrasados. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então nós temos que buscar parceria com o governo federal, governo estadual, para que nós aumentamos. Agora, o principal fator, gente, se chama gerar emprego dentro do município. Se nós gerar emprego, nós vamos ter mais dinheiro, vai ter mais gente com poder de compra, entendeu? É mais pessoas, mais aumentando a renda, entendeu? Para o nosso município. Então é isso que nós temos que fazer. Agora, nós temos que ter um cuidado especial com esses servidores, entendeu? A gente não quer dizer que nós não temos que ter cuidado com a cidade inteira, com o povo dessa cidade inteira. Mas o servidor está sendo mais penalizado aqui, porque trabalha e desconta e não recolhe. Entendeu? Então nós temos que resolver esse problema. E no meu governo a gente vai fazer isso. Eu vou assumir compromisso com vocês de resolver o problema da Previdência de todos os servidores do município. Custa o que custar, tem que ir aonde que for, mas nós vamos conseguir resolver. Um momento, candidato Reis, para fazer a sua réplica. O senhor terá até 2 minutos para estar fazendo a sua réplica. Muito bem. Senhor candidato, esse débito, na verdade, ele já é um débito com o governo federal. E o senhor citou que vai buscar parceria com esse governo federal. É uma coisa que não é possível. Então eu venho debatendo desde o início em relação a isso aí, onde buscar, como fazer. Felizmente, não tivemos ainda a sorte de ter uma gestão ainda voltada para fazer aquilo que nós queremos fazer, obras que popularizam a figura do prefeito, que traz uma popularidade em alta, porque nós temos essa preocupação. Então eu quero insistir com o senhor em relação a essa questão de onde virá esse recurso. Hoje nós temos um percentual alto. A lei de responsabilidade fiscal nos permite 54% para nós termos de gasto, e nós ultrapassamos 80% com a folha do servidor. Então, ou seja, sobra apenas 16%. Nem esses 16% dá para sanar esse repasse para a Previdência. Aí o senhor falou também em aumentar a renda. Se nós formos aumentar a renda cobrando os impostos, como o senhor citou, nós vamos penalizar o contribuinte. E o contribuinte ele já está em busca, realmente já das benfeitorias. Mas eu quero só que o senhor conclua a resposta, me informando de onde realmente o senhor pretende buscar essa solução. De onde virá esse dinheiro? Qual será a origem desse dinheiro para que seja sanado essa questão previdenciária? Um momento, candidato, deixa a gente organizar o nosso cronômetro. O senhor tem até 2 minutos para a tréplica.
O que nós precisamos, candidato, eu acabei de falar com você, impostos, você sabe, está sempre taxando as pessoas, é a grande dificuldade que nós temos hoje no nosso país. Mas eu quero falar do município. Se nós tiver mais pessoas trabalhando, gerando emprego dentro desse município, atraindo as empresas para cá para gerar emprego para nós, vai entrar mais dinheiro na cidade. Isso não quer dizer que você está taxando o trabalhador, porque ele está com um poder de compra alto e a cidade está arrecadando, entendeu? Então é isso que nós temos que fazer. E acabar com a vazão de dinheiro público, que a gente sabe que tem muita vazão de dinheiro público, inclusive muitos cargos comissionados, que pode estar, às vezes, pessoas com salário alto, né, que não é compatível com a determinado cargo dele. Então, se nós conseguir controlar isso aí, com certeza vai sobrar dinheiro para nós ir fazendo as coisas que nós temos que fazer para atender essa demanda. Obrigado aos candidatos. A gente sorteará agora o nome do próximo candidato que fará a questão dentro do eixo temático. Candidato delegado Cristian Mário fará seu questionamento sobre o tema educação, para o candidato de sua escolha, lembrando que ele não pode escolher nem o candidato Dr. Davi, nem o candidato Juninho, nem o candidato João do Paquetá. Qual candidato você escolhe? Pode falar? Candidato Reis. Candidato Reis. Candidato delegado Cristian Mário tem até 1 minuto para formular o seu questionamento. Candidato Reis, a pergunta está vinculada à questão da educação, porque a educação sem valorização do servidor não existe, na minha opinião. E eu tenho formação também como professor, fui professor de História na Secretaria de Educação do Distrito Federal, foi um privilégio para mim, antes de ser policial civil no DF. A pergunta que eu digo é que, em que seu governo valorizou os professores dessa cidade, já que não conseguiu nem garantir o mínimo que está no plano de carreira dos professores? Um momento, candidato Reis, a gente vai organizar o nosso cronômetro. O senhor tem 3 minutos para explanar sobre o questionamento. Muito bem. Eu acho que foi muito bem elaborada essa pergunta, tanto o tema quanto a pergunta. Gente, agora eu pergunto para vocês, quem é o responsável pela criação de um trabalho onde foi iniciado já em 2011, concluiu? Aí eu pergunto para vocês que estão aí fora, para os servidores, para os professores da Secretaria de Educação, para todos que ali naquela unidade trabalham, quem faz e não cumpre, ou quem cumpre? O plano de carreira, por exemplo. Nós fizemos, teve um que chegou e criou o plano, aí veio outro e tentou anular o plano de carreira. Todos nós sabemos disso. O plano foi criado em 2012, concluído e votado. Aí depois entrou-se um outro prefeito, o que criou, afastou, colocou outro prefeito. Aí esse prefeito veio e anulou aquele plano nos 2 meses que estavam ali. Aí nós viemos e assumimos aquela responsabilidade e estamos concluindo, pagando, cumprindo todos os compromissos com o plano de carreira que foi criado para os professores, para os servidores da educação. Nós estamos concluindo todos eles, uma valorização, delegado Cristian Mário, uma valorização total do servidor da educação. Nós estamos cumprindo todo o compromisso que foi assumido em nossa gestão quando nós chegamos. Quem é que ganha o mérito? Quem cria ou quem cumpre? Nós estamos cumprindo. Com muita dificuldade, nós temos compromisso até 2018 para cumprir esse plano de carreira com os servidores, professores que hoje nós temos que valorizar, porque nós não teríamos médicos se não fossem os professores, nós não teríamos delegados se não fossem os professores, não teríamos médico se não fossem os professores, não teríamos vereadores se não fossem os professores.
Nós não teríamos presidentes de partido, amigos que estão aqui, se não fossem os professores. Então foi a nossa meta principal, valorizar o servidor público, iniciando dos professores. E eu falo com muito orgulho, não está sendo fácil, mas vale o sacrifício, porque a função de professor, a profissão do professor é a mais digna de todas, porque nós não seríamos nada se não fossem os professores. E eu vou continuar valorizando todos os servidores da educação e todos da nossa gestão, e principalmente os professores da área de educação do município de Planaltina. Candidato delegado Cristian Mário tem até 2 minutos para fazer a sua réplica. Prefeito Reis, a gente tem que parar com esse negócio de culpar os outros pelo aquilo que a gente não dá conta de fazer. Então a gente fica muito nessa de herança maldita, do passado, etc. e tal. E eu vou dizer uma coisa para o senhor está fazendo, vamos dizer assim, está preparando o futuro para um outro que vai assumir. O senhor acabou de dizer, eu não dei conta de fazer e vou até 2018. O senhor nem sabe se vai estar em 2018 como prefeito dessa cidade. Então não dá para ficar fazendo promessas sem pensar no seu governo. O senhor tinha que pensar uma forma de resolver essas questões até dezembro. O senhor está planejando pagamento, plano de carreira até 2018? Então o senhor está planejando para o senhor ou para quem vai assumir depois do senhor? Uma outra questão importante que eu acho que o senhor pode nos ajudar aqui a esclarecer. O senhor acabou de citar a questão de presidentes nacionais que dependem, por exemplo, e aí foi importante isso, que depende do professor para existir, delegado que depende do professor para existir, todas essas profissões que o senhor disse. E a gente teve presidente nacional de partido, por exemplo, que mora nessa cidade, que, por exemplo, foi secretário de governo do Distrito Federal e não trouxe um centavo aqui para essa cidade. O senhor tem um presidente nacional de um partido nessa cidade, por exemplo, que não conseguiu, mesmo tendo uma bancada maravilhosa de deputados federais, trazer um centavo que seja para essa cidade. Inclusive para ajudar o senhor, porque eu teria essa condição e essa possibilidade. Se eu pudesse fazer, eu faria, prefeito Reis, porque eu não persigo ninguém, não. Eu não gostaria que o senhor fizesse um governo ruim. Eu quero que o senhor faça o melhor governo possível. Mas a partir de janeiro, será um outro governo, será uma outra pessoa, e o senhor não pode ficar fazendo compromisso para depois de janeiro. No momento de a gente organizar o nosso cronômetro, o senhor terá até 2 minutos para a tréplica. Senhoras e senhores, pessoal aí de fora, servidores da educação, professores, nós temos que antes buscar as informações. Senhor delegado, todos aqui presentes, não é um compromisso do prefeito da administração, é lei. Foi aprovado, foi negociado com o sindicato e com a Câmara, é lei. Não importa quem esteja nessa cadeira, vai ter que cumprir com o servidor, vai ter que cumprir os compromissos que nós fizemos. 2018 encerra, 2018 nós vamos ter uma conclusão de todo o plano, lembrando que dos professores, muitos deles já estão sendo concluídos. Muitos professores do município de Planaltina já recebem o seu valor integral, todos os benefícios. Então, doutor Cristian Mário, senhoras e senhores aqui presentes, nós fazemos uma gestão responsável, onde nós temos a preocupação de saber em quem estará no nosso lugar ali. Nós temos a preocupação de não continuar, mas de saber quem vai ocupar esse cargo, para que os compromissos sejam cumpridos com os servidores. E o professor de Planaltina, Goiás, das escolas de Planaltina, Goiás, todos eles foram vistos com bons olhos. Aí eu faço referência ao sindicato, que foi uma entidade que sempre se preocupou com isso, e nós sempre tivemos um diálogo referente à questão dos professores, exatamente por valorizar essa questão. Então, senhor Cristian Mário, delegado, eu parabenizo o senhor pela pergunta, mas digo, se aqui estiver nessa cadeira, não tem como não ser cumprido. Nós já fizemos, aprovamos a lei e o sindicato vai estar ali para cobrar e nós vamos cumprir com esse compromisso. Obrigado, candidatos. Eu gostaria de colocar aqui um pedido de direito de resposta pelo candidato Reis, que foi indeferido pela mesa. O requerimento de direito de resposta está indeferido pela mesa por não ter ocorrido ofensa de natureza moral ou ideológica. Nas duas situações houve mero exercício do direito crítico, sem antes contra a conduta moral do candidato Reis. Vamos sortear o próximo candidato
que fará a pergunta no eixo temático. Candidato Juninho formulará sua questão sobre o eixo temático saúde. Lembrando que ele só pode fazer o questionamento ao candidato Geraldo Guimarães ou ao candidato Vilmar Popular. Quem que o senhor escolhe para fazer o questionamento? Perguntar aí ao prefeito Geraldo. Solicito que o candidato Geraldo se caminhe ao dispositivo. O candidato Juninho tem até 1 minuto para formular o seu questionamento. Geraldo Guimarães, eu sei que o senhor foi gestor desta pasta no município e alguns questionamentos que a população planaltinense busca saber. Primeiro, a folha de pagamento da saúde hoje, ela se autossustenta sozinha ou ela precisa de suporte da administração? E o senhor, sendo eleito, quais as medidas que o senhor tomaria para tornar mais célere o atendimento junto ao Hospital Santa Rita e aos PSFs? Nós também temos uma demanda de que a maioria dos médicos não trabalham integral nos PSF do nosso município, só trabalha meio período. E a gente sabe que essa demanda é muito grande. E também a questão de especialidade junto ao Santa Rita. Candidato Geraldo, o senhor terá até 3 minutos, a gente organizar o nosso cronômetro, o senhor terá até 3 minutos para fazer a explanação sobre o questionamento do vereador do candidato Juninho. Bom, candidato Juninho, em relação a compor a folha de pagamento, nós sabemos que os recursos repassados pelo governo federal, tanto na Plena como na PAB, elas comprometem muito a saúde, porque o município tem que fazer contrapartida. O município tem que inserir recursos, sim, dentro para complemento da folha de pagamento. Em relação ao atendimento hoje, a celeridade do atendimento no Hospital Santa Rita de Cássia é voltarmos ao tempo que eu era secretário, em que nós diferenciamos o atendimento. O Hospital Santa Rita de Cássia é para atender urgência e emergência, não é para atender atenção básica. A atenção básica tem que ser atendida nos PSFs. A partir daí, desse preceito, você começa a atender a atenção básica e o que vai para o Hospital Santa Rita de Cássia é simplesmente a urgência e emergência. Primeira atitude que eu irei fazer: retornar 11 funcionários que foram exonerados na época da atual administração, porque é um direito do prefeito em exercício, porque é um método dele de trabalho. Nós iremos trazer esses funcionários. Nós iremos trazer funcionários que foram para Formosa, estão trabalhando em Formosa e que fizeram a saúde Formosa, da sexta saúde do entorno, a passar como ser referência. Esses funcionários nós iremos trazer, tem compromisso de virem para cá. Aí nós iremos criar uma celeridade de atendimento e um diversificação. Nós iremos fazer um acolhimento totalmente diferente. Nós iremos fazer um acolhimento principalmente ao especial. Ao especial, esse sim perdeu muito da atual administração. Nós tínhamos um atendimento totalmente diferenciado. O especial, nós sabemos que ele tem um grande problema, que é a escovação da parte bucal dele. Nós desenvolvemos dentro da odontologia um atendimento quadrante. Se tratava um especial de um quadrante. Uma semana depois tratava-se o outro quadrante, porque o especial surta. Nós fizemos uma área de acolhimento, uma sala de atendimento clara e uma escura, porque o especial surta dependendo da cor. Surta no escuro, nós levaríamos para o atendimento mais claro. Se surtasse, nós estávamos preparando o Hospital Santa Rita de Cássia para um acolhimento, a qual nós iríamos fazer uma anestesia nasal. Então eu acho que nós perdemos muito, que isso aí quebrou esse ritmo nosso. Mas a nossa tendência é voltarmos a sermos o 8º município do estado de Goiás no atendimento da saúde. Nós não queremos voltar a sermos mais o 42º. Candidato Juninho tem
até 2 minutos para fazer a réplica. Geraldo, as demandas da saúde do nosso município, sabemos que são grandes e que a população aguarda soluções sólidas para que a gente consiga, pelo menos, resolver em parte. Nós sabemos que tem, o senhor colocou a questão Santa Rita, mas nós sabemos que tem hoje a questão CAPS, que a gente sabe que está com atendimento, o atendimento não se encontra nas melhores condições hoje. Então, o Hospital Santa Rita também, nós sabemos que não se encontra com os melhores atendimentos, não é o que se prega. Nós temos uma UPA no Paquetá, quando passou a gestão, ela continua praticamente abandonada e nunca foi inaugurada, e a população nunca encontrou uma resposta para o que está acontecendo hoje no nosso município. A gente sabe das reformas que aconteceu em PSFs e alguns PSFs recém-inaugurados, que eu sei que veio da gestão de Vossa Excelência, que foi projetos criados por Vossa Excelência quando secretário de Saúde. Então, a gente, como temos o centro de especialidade também, que hoje aguarda outros níveis de profissional, outros profissionais de especialidades diferentes que ainda não tem para ser atendido. O senhor, como prefeito do município, quais as ações que tomaria para solucionar a questão UPA, Paquetá, que está abandonado, e a questão específica Centro de Especialidade e CAPS, por favor? Um momento, se a gente organizar o nosso cronômetro, o senhor tem 2 minutos, candidato Geraldo Guimarães, para a tréplica. Bom, saúde, se nós vamos falar o contexto todinho, demora muito. Em relação ao CAPS, né, é um atendimento de mais acolhimento. Nós teríamos que colocar mais médicos disponíveis da área para fazer um acolhimento e deveríamos também dividir o CAPS. Nós temos que descentralizar os atendimentos. Nós temos que fazer um atendimento aqui na região leste e um atendimento normalmente no Paquetá. Deveríamos abrir o CAPS. Esse seria um dos pormenores. Em relação à UPA, eu diria aos senhores o seguinte: quando nós passamos a UPA para a atual administração, a UPA estava em fase de conclusão, mas há de dizer que eu não posso negar, mentir aos senhores, que não é problema dessa atual administração também não. É um problema existencial entre Ministério da Saúde e Caixa Econômica, que tem que ser sanado e resolvido. Não é um problema da atual administração. Outra pergunta que o senhor me fez, não esqueci. O centro de especialidades. Nós tínhamos um centro de especialidades que virou, hoje, 24 horas, desnecessário. Se você cai e machuca um braço, hospital. Se você bate a cabeça, hospital. Ali virou um centro de atendimento. Qual é o seu problema? Dor de cabeça, cibazol, dor de estômago, estomazil. Nós temos que voltar àquelas 23 atendimentos de especialidade que nós temos lá dentro. Nós preparamos lá para ser um acolhimento para as mulheres. Nós temos lá dentro hoje um aparelho de mamografia jogado no chão por falta simplesmente de um quadro que custa R$19.000. O aparelho custa mais de R$1.200.000. Um aparelho de mamografia com duas bandejas, um para fazer o exame e o outro da biópsia se necessário. As paredes estão barritadas e a porta está chumbada e o aparelho continua no chão. E as senhoras que necessitam do exame vão para a fila lá no Hospital Santa Rita, esperando assim às 4 horas da manhã para ser atendida 30, 60 dias depois. Obrigado, senhores candidatos. Antes da gente prosseguir com o nosso bloco, a mesa indeferiu pedido de resposta ao candidato Dr. Davi, pois a citação se referiu a um terceiro sem ofensa de natureza moral ou ideológica ao candidato requerente. E a mesa concedeu direito de resposta ao candidato Vilmar Popular, pois houve citação indireta de natureza ofensiva ao candidato, que terá 3 minutos para fazer seu direito de resposta. Exercer seu direito de resposta. Bem, gente, o prefeito, ele ficou equivocado quando ele disse que eu tirei o plano de carreira. E foi pelo contrário. Não vou usar nem os 3 minutos não, que não tem necessidade. Quando eu cheguei na prefeitura, numa segunda-feira, no dia 4 de abril, que eu assumi, chegou o sindicato, depois foi na terça-feira, já com a manifestação na porta da prefeitura, que quem está aqui presente lembra disso.
E eu nem sabia. O ex-prefeito, com maldade com o prefeito que assumiu, juntamente com alguns assessores dele, fez a maldade de tirar o plano de carreira de vocês. E eu nem sabia. Quando o sindicato me avisou, eu falei, eu não estou sabendo de nada disso. Estava pregado no quadro. E eu imediatamente liguei para o prefeito, que ele está aí? Ele não está aí, né? Liguei para ele, você não faça só covardia dessa comigo não, rapaz. Você teve tanto tempo de fazer, você fez na sexta-feira para me assumir e pegar um pepino desse, eu vou tirar agora. Conversei com o sindicato, no outro dia seguinte eu pedi para os assessores, falei, quanto vai aumentar a folha desse ano? 20 mil reais. Falei, então que o Zé Neto que faça quando ele voltar, porque eu vou mandar te retirar agora, eu não vou pegar um pepino do cidadão que já ficou há muito tempo na prefeitura, ele que criou o projeto, o plano de carreira, ele que tira, porque eu não vou tirar. Eu sou parceiro dos funcionários. É isso que aconteceu. Então ele está equivocado, ele está lá na prefeitura, mas a informação dele está equivocada e errada. Dando prosseguimento, a gente vai fazer aqui o sorteio do último candidato que fará a pergunta. João do Paquetá, que fará a pergunta sobre o eixo temático sobre segurança ao candidato Vilmar Popular. João, você pode fazer do seu lugar mesmo o questionamento. Você tem até 1 minuto para fazer a pergunta para o candidato Vilmar Popular. Tem 1 minuto, candidato João, para fazer a pergunta sobre segurança. Candidato, eu queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito da segurança do município. A gente está vendo a situação hoje do nosso município, assassinato todos os dias. As lojas também sendo assaltadas por aí. A sociedade que sai para o trabalho é assaltado na hora que sai e assaltado na hora que volta do trabalho. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor pretende fazer para resolver esse problema. Candidato, a gente vai organizar o nosso cronômetro para o senhor ter os 3 minutos para estar respondendo o questionamento do candidato João do Paquetá sobre o tema segurança pública. Então o senhor tem até 3 minutos para explanar sobre o tema. Muito bem, João. Eu acho o seguinte, que quando eu fui vereador na época, e a gente fez uma parceria com a comunidade, eu era presidente do Conselho de Segurança, eu acho que a gente tem que trazer a sociedade para junto da gente, fazer um trabalho, está aí alguns membros do Conselho na época, quando a gente conversava com o juiz, fazia reunião com o promotor, e via os direcionamentos. Hoje eu vejo a segurança nossa largada, nós vemos jovens de 14 anos, de 12 anos, na cachaça, na rua, e ninguém faz nada. Então nós temos que dar ocupação para esses jovens, primeiramente limpar a cidade e dar iluminar e botar câmera nos pontos estratégicos, trazer os nossos guardas municipais para ajudar a polícia, mas não fazendo busca na rua. Eu acho que eles têm que estar ajudando a polícia sim, mas olhando as câmeras, ver os pontos estratégicos, para a gente melhorar a segurança. E outra coisa, melhorar o contingente. Desde a época que eu era vereador, eu pedia para aumentar o número de policiais, o número de viaturas, e está a mesma coisa do tempo que eu estava aqui, há 8 anos, são os mesmos policiais, as mesmas viaturas, e não tem condição, não tem culpa os policiais, porque a situação é feia no Goiás todo, e nós do entorno sofremos mais, porque nós somos abandonados pelo Goiás e pelo Brasília, e nós precisamos ter ocupação, esporte à meia-noite, tem que fazer alguma coisa para ocupar essas crianças, esses rapazes. Por exemplo, Bombeiro Mirim, Polícia Mirim, que eu acho que já tem alguns aí, tem que incentivar para a gente criar cidadãos, porque a situação hoje, ela está feia. Você não pode sair para a rua, que é assaltado, você tem um celular bom, você perde o celular, você sair. Então, eu acho que a gente tem que começar por aí, para dar ocupação e fazer uma escola técnica. Nós temos ali aquele prédio lá que era para ter uma escola técnica, não tem. Fazer para ter alguma ocupação desses jovens para melhorar a segurança. E a segurança faz parte da sociedade. Se a gente não tiver um conselho de segurança ativo, que venha funcionar, juntamente com o promotor, com o prefeito, com o juiz, nós não vamos melhorar a segurança nunca. O senhor tem até 2 minutos para fazer a sua réplica
Só um momento, se a gente organizar o cronômetro. Nós 2 minutos, candidato João do Paquetá. Candidato, nós temos um problema gravíssimo aqui, que chama presídio ao lado de uma escola. E nós temos também outro problema sério, se chama a iluminação pública, que parece fogo de vela. À noite eu ando aqui, parece fogo de vela. Tem lugar que você nem enxerga a rua onde você vai passar direito. E eu queria saber do senhor quais são as suas propostas, quais são as suas ideias para resolver esse problema. Só um momento, se a gente organizar o cronômetro, o senhor tem até 2 minutos para a tréplica. João, essa pergunta sua é boa. Porque quando era vereador, que eu volto a insistir no conceito de segurança. Eu cheguei a sair até no jornal de Brasília, no jornal na TV Record, falando sobre aquela cadeia pública, que os alunos saem da cadeia e às vezes caem dentro da escola, o professor, o perigo de vida para o professor, para o aluno. E a gente vem falando isso há muito tempo. E eu acho que só tem uma maneira: tirar essa cadeia pública para um lugar bem longe, construir outra cadeia. Em vez de fazer isso, sabe o que eles fizeram? Reformaram aquela cadeia, perdeu mais um monte de dinheiro naquela cadeia pública. Então, coisas que a gente fica abismado. Agora, a iluminação pública, eu já falei para o senhor, que a iluminação pública nossa é muito ruim. Nós temos que melhorar essa iluminação e o povo paga caro por isso. Quando eu fui vereador, eu tirei essa iluminação pública. Mas o prefeito que antecedeu ele, voltou essa iluminação pública, que eu acho injusta. Para pagar a iluminação pública, tem que ter iluminação pública. Obrigado, candidatos. A gente agora vai fazer um intervalo e a seguir a gente volta para o nosso último bloco, onde os candidatos terão 5 minutos para fazer suas considerações finais da maneira que quiser, de maneira livre, né? 3 minutos de intervalo.